tinha recebido uma herança e nessa herança ele recebeu um relógio. E era aqueles relógios antigos, sabe? Aqueles relógios de época. E aquele pai estava muito triste porque tinha perdido o pai dele, né? Então ele pega aquele relógio de herança, a única coisa que o pai dele tinha deixado para ele, e ele pega aquele relógio e dá na mão do filho. E ele fala pro filho o seguinte: filho, tó, vai ali naquela loja ali na rua e vê o quanto que eles pagam por esse relógio. E aí a criança, né, o rapaz foi lá na loja e ofereceu: ó, eu tenho esse relógio aqui, é uma herança de família, eu queria saber quanto que vocês me davam por esse relógio. Poucos minutos depois, o menino volta, o rapaz volta para casa e fala: pai, lá na loja os caras me ofereceram R$ 10 por esse relógio. R$ 10, filho? Isso, pai, eles ofereceram R$ 10 por esse relógio. Ótimo, não tem problema. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse mesmo relógio e você vai numa relojoaria. Isso, numa relojoaria, numa loja de relógios. E você vai lá e vai ver quanto que eles te oferecem por este relógio. E aí ele pegou o relógio e levou. Foi até a relojoaria mais próxima e falou: pessoal, é o seguinte, eu tenho esse relógio aqui, eu queria saber quanto que vocês dão por esse relógio. Quanto custa esse relógio? Quanto que eu posso vender? Quanto que vocês pagariam nesse relógio? E aí, para surpresa dele, o pessoal da relojaria ofereceu para ele R$ 150. Poxa, o rapaz ficou muito feliz. Falou: nossa, não, isso é sensacional. Eu preciso falar pro meu pai. Aí ele volta correndo pro pai, todo feliz, todo alegre, porque, aliás, as pessoas já tinham valorizado um pouco mais. E aí ele mostra pro pai e fala: pai, eles ofereceram R$ 150. Olha só, R$ 150, todo feliz e tal. E aí o pai fala o seguinte: filho, faz o seguinte, pega esse mesmo relógio e vai agora numa joalheria, sabe? Aquela loja de joias e tal. Negócio tudo fino, bem acabado, negócio chique mesmo. E aí ele fala: tá bom, pai. E ele leva lá. Quando ele leva o relógio lá e ele apresenta para as pessoas ficam admiradas com aquilo. Fala: como que você conseguiu isso e tal? E como é que foi? Da onde veio isso? E as pessoas ficam abismadas com aquele relógio, porque, aliás, era uma herança. E aí aquele rapaz volta para casa. Eles falam para ele o valor que eles ofereceram. E ele chega em casa e fala: pai, fui na joalheria como o senhor mandou e os caras ofereceram R$ 50.000 por esse relógio. R$ 50.000. Moral da história, galera. O relógio era o mesmo? Era o mesmo. O que mudou na circunstância? Não foi o relógio, porque o relógio é o mesmo, mas a percepção de quem iria comprar o relógio. Ou seja, quando ele levou numa loja de bairro, quando ele levou numa loja normal, as pessoas quiseram dar R$ 10 para ele. Quando ele levou numa relojoaria, já aumentou um pouquinho. Mas quando ele levou numa joalheria, que é acostumada a lidar com coisas finas, coisas caras, o valor dele foi muito superior ao valor oferecido nos outros lugares. Quer dizer que os outros lugares estavam ruins? Não. Mas o quê? Você não precisa mudar o seu valor para poder vender o produto para o teu cliente. Às vezes, o que está acontecendo? Às vezes, a gente, como vendedor, a gente tenta oferecer o nosso relógio, o nosso produto para o primeiro que aparece e acaba entregando para ele. E a gente não procura oportunidades onde o nosso produto valha mais. Então, pega essa sacada para mim foi surreal. Se fizer sentido depois para você, você vai me dar um joinha, você vai falar para mim se fez sentido, mas o que você precisa entender é o seguinte, que você não precisa mudar o teu produto, você não precisa mudar o que você faz, você precisa oferecer o que você tem.